pedia, Deus me dava. É assim que são os amados queridos irmãos na presença de Deus. Muitos têm tudo e não agradecem nada. É verdade. Muitos só querem, mas não querem compromisso com Deus. Aleluia! Muitos só querem as coisas de Deus. É verdade. Mas ter compromisso com Ele ninguém quer, amado queridos irmãos. É difícil permanecer na presença de Deus, mas não é impossível, porque Deus nos sustenta, amado queridos irmãos. Há um tempo atrás eu olhava para mim mesmo, será que eu vou conseguir permanecer na presença de Deus? Será que eu vou ter mesmo tudo essas promessas que estão feitas para a minha vida? Será que é de Deus mesmo? E hoje, nessa noite, você pode glorificar ao Deus vivo, porque uma promessa foi prometida para mim. A céu da terra está cumprida aqui hoje, que eu pregaria a palavra de Deus e seria um pregador da palavra de Deus. Mas mesmo com muitas promessas na minha vida, tendo conhecido a Deus por profundo, amado queridos irmãos. Ainda quando eu estava congregado na igrejinha do outro lado da rua aqui, aquele primeiro amor enchia o meu coração da graça de Deus. Eu saía no meio dessas favelas aqui, ó, com o marido da irmã lá, com o Virgílio. Nós íamos evangelizar a vida dos jovens. Quantos jovens eu e ele não ganhamos nessa favela aqui embaixo do Berlândia, aqui, ó, dando testemunho da minha vida e da vida dele, irmãos. Mesmo assim eu fui seduzido pelo mundo. Eu digo pra você, não é só porque você está na igreja 30 anos, 40 anos, 20 anos, não importa o tempo que você está. O inimigo está sempre lutando para te derrubar. E se você endurecer o coração para Deus, ele vai entrar. E ele não vai vir sozinho, não, irmãos. Ele vai vir com mais 7. Aleluia. Ele vai destruir a tua vida como destruiu a minha, caros irmãos. E eu fui um jovem que fui muito usado por Satanás. Eu era um jovem que não teria nada. Deus santo, Deus amado. Eu falo isso para a honra de Deus, para a glória de Deus, amado queridos irmãos. Eu fui um jovem que perdi a minha juventude inteira no mundo das drogas. Ao qual, amado queridos irmãos, a minha família toda me desprezou. Não porque eles não gostavam de mim, porque eles me amavam, mas eles tentaram de todas as formas me ajudarem. De todas as formas, meus irmãos me pegavam, me levavam para a clínica de recuperação, mas eu não queria compromisso nenhum com Deus. Eu sabia que só Deus podia me libertar. Tem gente nessa noite que só sabe que é só Deus na sua vida e você não tem dado crédito para Ele. Você sabe que é só Ele que pode te libertar desse cativeiro que você vive, mas você não dá crédito para a palavra de Deus. Comece a dar crédito, amados queridos irmãos, porque senão vai acontecer coisa pior que aconteceu com a minha vida. Aleluia. E eu fui entregue, amados queridos irmãos, a uma vida de horror, ao qual eu virei mendigo, amados queridos irmãos. Não tenham vergonha de falar que virei mendigo, que revirava lata de lixo para comer. Não tenham vergonha de falar que eu mendigava um prato de comida, amado queridos irmãos. Mas eu conhecia Deus. Eu sabia que em qualquer momento Deus podia mudar a minha história. Mas eu não queria compromisso com Ele. Eu era jovem. Eu queria viver o mundo. Eu queria as coisas do mundo. Eu queria pegar tudo quanto é mulherada. Eu queria ir para baile. Eu queria festejar. Eu queria beber. Eu não queria compromisso com Deus. E quando a gente não tem compromisso com Deus, o diabo toma conta da nossa vida, amado Deus. Verdadeiro Pai Celeste. Muitas vezes eu ficava perguntando, meu Deus, mal friozão, inverno brabo, eu só de bermudinha, chinelinho dele e camiseta. Pegava o papelão, deitava, assim, chorava. Ah, minha família me abandonou. Minha família não quer nada comigo. Mas bastava, Jesus estava assim, ó, para mim, ó, de braços abertos. Jesus está assim para você nessa noite. De braços abertos. Ele só está esperando de você um passo. Uma decisão nessa noite pode mudar a tua vida. Aleluia. Como mudou a vida de muitos homens de Deus na palavra aqui nos diz. Que aquele demonhado gadareno, amado queridos irmãos, quando ele aceitou Jesus ali, Jesus transformou a vida dele. Em 5 minutos, como foi pregado aqui, amado queridos irmãos, Deus transformou a vida daquele jovem e ele virou um pregador da palavra de Deus. Se você crê que Deus pode mudar a tua vida nessa noite, começa a dar glória a Deus aí, amado queridos irmãos. Deus querido, Deus amado, Deus de poder, Deus de graça. Eu sou grato a Deus pelas orações da minha avó, amado queridos irmãos. Muitas vezes a gente não dá valor, né? As orações dos mais velhos, né? Eu brigava, o cara tá orando aí? O que você tá orando aí de noite aí? Ah, deixa eu ir em paz. Chegava em casa de madrugada, fazia o maior fervo, né? Oh, vidinha. Vidinha, que meu Deus, não desejo nem pro meu pior inimigo, amado queridos irmãos. A vida qual eu levei. Mas era uma vida sem Deus, por quê? Eu não dei crédito à palavra de Deus. Se você quer, amados irmãos, ser abençoado por Deus, se você quer que Deus te abençoe grandiosamente, comece a dar crédito para Deus nessa noite. Aleluia! Eu mendigava um prato de comida, e tem muitos aqui, amados queridos irmãos, que tem tudo na sua casa, e não estão nem aí, não agradecem a Deus por ter uma fartura. Tem muitos lá na rua que estão lá mendigando um prato de comida, passando fome. Não só a fome material, mas a fome espiritual, amados queridos irmãos. Deus não te chamou para você ficar sentado aí no banco. Vai na buscar a vida! Aleluia!
vida para buscar aquelas vidas que estão sofrendo. Papai quer, amado. Senhor, comece a dar lado para o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes eu olhava os pregadores em cima do púlpito, meu Deus, eu quero ser como esse louco. Mas não é. A gente tem que ter vontade mesmo de fazer a obra de Deus. Ele falou aqui que eu tenho vontade, irmãos. Deus conhece o meu coração, Ele sabe. Que uma hora Ele olhava, eu penso eu comigo, Jesus olhando lá do céu a minha vida. Mas Ele andava nos meus caminhos, indagando com Deus, meu Deus. E Deus falando para ele, você morreu por ele, ó. Você morreu por ele, o que ele está fazendo lá? Se drogando, ó, levando outros com ele. Mas penso Deus lá em cima, não. Eu tenho uma obra na vida daquele jovem. Eu tenho um chamado. Ele é meu escolhido. Eu sou escolhido aqui, irmãos. E não tenho dado crédito para Deus. Comece a tomar a minha vida como exemplo nessa noite, amado queridos irmãos. E não queira sofrer o que eu sofri. Não queira passar o que eu passei. Aleluia. Glória a Deus. Não queira sofrer o que eu sofri, amado queridos irmãos. Você não sabe o que é, muitas vezes, acho que aqui ninguém sabe o que é dormir na rua, né? Acho que ninguém sabe o que é passar fome aqui. Passar fome de verdade mesmo. De ficar 3, 4 dias sem comer. Porque o diabo dominava a minha vida. E daí eu estava, né, meus queridos irmãos, morando numa pensão no centro ali. E às vezes da igreja, eu vinha, minha avó falava de Deus para mim. Meu cunhado, minha irmã ali, graças a Deus, tinham voltado para os caminhos do Senhor e falavam de Deus para mim, mas eu não dava crédito. Eu queria ver minha vida ainda. Eu achava que eu conseguia controlar a minha vida. Mas quando a gente está nos caminhos errados, irmãos, a gente não controla a vida da gente. A gente é um cavalo de Satanás. Ele manda para lá, você vai para lá, você vai. Na presença de Deus, não. Deus pede, vai, filho. Vai, filho meu, vai lá fazer minha obra, vai. Deus não quer. A gente não quer, Deus pede com carinho, com mansidão na nossa vida. Deus não nos força nada. A gente tem que querer para Ele nos usar. Você tem que dar lado. Ele não vem pega você por força, vai lá e pega a palavra de Deus, não. Ele faz porque o Deus do teu coração está pregando a palavra de Deus. Esse jovem aqui, amado queridos irmãos, eu vejo que ele entra naquela cidade e aquela cidade começa a ter uma grande fome. Então ele, para os judeus naquela época, amado queridos irmãos, pedir serviço a outra pessoa era muita humilhação. Foi aquilo que eu passei. A humilhação. Humilhação porque eu servia Satanás. E esse jovem aqui, amado queridos irmãos, Deus me faz saber que ele foi cuidar de porcos. Pior ainda, né? Pior humilhação do que pedir serviço a um estranho era poder cuidar de porcos, que porcos para os judeus consideravam uma comida imunda, né, irmãos? Então ele se abusou daquela imundícia. Aí então ele caiu em si, diz a palavra de Deus. Ele lembra que na casa do pai dele há fartura de tudo, amado queridos irmãos. A fartura de tudo. A fartura de pão, a fartura de vinho, a fartura de tudo que a Bíblia fala que nós tomávamos vinho. Aleluia. Mas não era o vinho que nós tomamos hoje, que os pessoas tomam hoje, diz que Jesus bebia, eu vou beber também. Não é assim. Muitas coisas Deus você fez novo quando Ele veio, né, amado queridos irmãos? E nessa casa tinha muita fartura, fala aqui a palavra de Deus. Aleluia. Até os trabalhadores de meu pai comem do bom e do melhor. Uma palavra que chamou muita atenção para mim, que é no versículo 18, que ele fala, levantar-me-ei. Amém. Deus fala para você se levantar na presença de Deus. Aleluia. Não fique prostrado. Porque quem fica prostrado é Satanás, amado querido. Ele já está derrotado. Amém. Ele não tem poder sobre a tua vida. Amém. Basta nessa noite você clamar o nome poderoso do Senhor Jesus. Aleluia. Ele transforma a sua vida. Assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer na vida daquele jovem que você tem na sua casa lá, que você fica falando, não tem mais jeito, não tem mais jeito para ele não tem mais solução. Muitos falavam e apontavam o dedo para mim, não tem mais solução para ele vai morrer nessa vida. Mas quando Deus tem um chamado, tem um escolhido, fez uma escolha na minha vida, nada, amados queridos irmãos, pode me tocar, nada pode. Muitas vezes o inimigo tentou, amados queridos irmãos, tirar na minha vida, colocando pessoas no meu caminho, por coisas que eu nem devia. As pessoas vinham atrás de mim, porque o diabo queria, o diabo sabia o plano que Deus tinha na minha vida. Deus. E quando eu comecei a abrir meus olhos para Deus, aí que o diabo mandou mais coisas ainda. Quando eu vim aqui num culto, e eu participei do culto e falei, minha irmã, posso posar na tua casa hoje? Ela falou, pode. Aí posei no dia, estava indo embora, né? E eu estava bem destruidão mesmo, né, irmãos? E comecei assim a pensar, né? Meu Deus, né? É só Deus mesmo, acho que eu vou voltar para casa assim. Eu lembrei. Eu caí em si como esse jovem caiu em si. Lembrei que quando eu estava na igreja, era o momento mais feliz da minha vida. Tá ali minha esposa que não deixa eu mentir, amado queridos irmãos. Quando eu estava na igreja, nós tínhamos fartura, nós era abençoados. Foi o tempo que eu e ela mais moramos juntos, amado queridos irmãos. Foi quando a gente estava na igreja, quando a gente servia ao Senhor. E eu não dei valor nisso. Eu preferi voltar lá, comer o meu vômito lá que eu tinha jogado fora,